do que nós estamos vendo, porque o negócio está tomando uma proporção muito grande. É o que está acontecendo, né? Está tomando uma proporção muito grande e os Estados Unidos está sendo minado e pronto para ser destruído de dentro para fora. De dentro para fora. Irmãos, eu quero lembrar vocês do jejum do dia 1º de maio. Não deixe de participar, né? Vai ser 7 dias de jejum, vamos começar dia 1º de maio. E nós iremos neste jejum das 6 da manhã até as 18 horas, ao vivo. Ao vivo. E eu quero que vocês participem desse jejum conosco. Vai ser um jejum que vai ser da hora de dormir até às 18 horas. Então, você vai se preparar. E vai participar. Vai ter vários homens e mulheres de Deus conosco, cantando, pregando, adorando a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai operar coisas sobrenaturais. Sobrenaturais Deus vai fazer no nosso meio. Sobrenaturais. Então, você não pode perder. Eu já quero que você coloque aí no seu despertador aí, 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador. Nós iremos passar 12 horas na presença de Deus, das 6 da manhã às 18 horas. São 12 horas de live, 12 horas ao vivo. 12 horas. 12 horas ao vivo. Estamos ao vivo, irmã Tamires. E aí, eu quero que você participe deste jejum. E eu tenho certeza que Deus vai marcar as nossas vidas com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção. E coisas sobrenaturais irão acontecer na terra. Você que vai fazer o propósito, nós vamos colocar uma temática do jejum de maio. Lembrando também, irmãos, que o jejum começa dia 1º e vai até o dia 6, até o dia 7. São 7 dias de jejum. Mas no dia 1º será 12 horas de live, 12 horas. Mas o jejum começa da hora que você vai dormir até às 18 horas. Pastor, eu não consigo. Faça um propósito diante de Deus, você vai fazer até 10 da manhã, até meio-dia, até 3 da tarde. O bom seria que fosse todo dia conosco, né? O bom seria, pastor, eu nunca fiz. Faça. Porque quem faz o que todo mundo faz, tem o que todo mundo tem. Quando você começa a fazer o que ninguém faz, você vai possuir o que ninguém tem. Pega a senha, meu irmão. Nós precisamos romper com a nossa carne. Nós precisamos romper com a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos romper. E o que é romper? Porque o jejum é mortificação da carne para vivificar o espírito. Esse é o propósito do jejum. Esse é o propósito do jejum. Então você mortifica a carne para viver em espírito. Também, irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Está chegando o dia aí de nós irmos para a África. O dólar disparou. Nós iremos cumprir o nosso propósito, deixar uma escola de música montada na África e também de ajuda às crianças, né? De ajuda às crianças.
Então, nós vamos comprar material escolar para 100 crianças e iremos fazer trabalhos em 3 províncias, terá cruzadas evangelísticas, seminários, palestras. Vai ser 15 dias entregue à obra de Deus. E vocês vão fazer parte de tudo isso. Pastor, como é que eu vou fazer parte de tudo isso? Contribuindo e principalmente, irmãos, orando. Orando. Eu vou aproveitar este jejum de 7 dias aí para nós levantarmos intercessores pelo que Deus vai fazer na África. Pelo que Deus vai fazer na África. O jejum vai ser do dia 1º de maio ao dia 7. E no dia 1º de maio vai ser 12 horas de jejum. Das 6 da manhã, 12 horas de live, das 6 da manhã às 18 horas. Vai ser 12 horas de live ao vivo. E eu tenho certeza que Deus vai operar coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. Irmãos, essa matéria aqui, eu vou falar 2 matérias sobre as novilhas vermelhas, né? Novilhas vermelhas viram motivo de grande preocupação em Israel. Tem um vídeo, depois eu vou mostrar, foi até o irmão Miros que me mandou esse vídeo, sobre a Aline, né? Que ela está lá no local das ovelhas, mostrando as ovelhas e falando também desta preocupação, né, que existe em torno das novilhas vermelhas. Mas estavam dizendo que elas seriam sacrificadas, né, que as novilhas vermelhas seriam sacrificadas na segunda-feira, dia 22, não ocorreu. Disseram que o anticristo iria ser apresentado no dia 21 de abril, isso não aconteceu, e a fala de quem falou que o anticristo iria é vaga, é vazia, sem contextualização, sem credibilidade, sem interpretação bíblica, uma heresia sem precedente. Uma heresia sem precedente anunciar que o anticristo foi apresentado no dia 21. E o que mais me choca, irmãos, é cego guiando cego. Porque quem acredita que o anticristo foi apresentado no dia 21 de abril é herege como aquele que prega. É uma pessoa que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não interpreta a Bíblia. O cálculo de dias e de anos que foi colocado lá, 1290 dias, é totalmente herético, totalmente fora de contexto, quebra todo o vínculo profético de interpretação sadia da Bíblia. Irmãos, a maior regra de hermenêutica, isso é para qualquer estudioso leigo da Bíblia. Leigo da Bíblia, qualquer estudioso leigo da Bíblia. Qual é a maior regra de interpretação da palavra? A Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Irmãos, você acha que Deus nos daria a capacidade de discernir coisas, tempos, momentos? Eu vou dar um exemplo aqui. Deus chamou Ciro pelo nome usando o profeta Isaías. Só falta ele dizer isso, que ele também tem o espírito de Isaías, né? Que ele diz que tem o espírito de Moisés, o espírito de Elias, o espírito de Noé. Só falta ele dizer que tem o espírito de Isaías também. Por quê? Porque Isaías citou Ciro pelo nome 100 anos antes de Ciro existir. Ciro não tinha nascido ainda.
E Deus chamou Ciro pelo nome, dizendo que Ciro, que é o rei da Pérsia, que hoje é o Irã, iria libertar Israel do cativeiro. Iria libertar Israel do cativeiro. Então, veja bem, é o único. Outra profecia que cita nomes e nos dá a entender, né, é Isaías 7,14, quando ele fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que seria Maria, e o nome do filho seria Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então, só para vocês entenderem, irmãos, são previsões. Nós temos aí previsões, são 3 pessoas hoje no mundo que têm características, mas ninguém pode afirmar quem é e quem não é. Nós temos Emmanuel Macron, que eu já fui um grande defensor que poderia ser ele, mas diante das características desse exato momento, é difícil, que ele é amado pela família Rothschild. Nós temos Jared Kushner e o príncipe da Arábia Saudita. Mas eu, particularmente, pastor Carlos, descarto totalmente um Messias árabe, um Messias muçulmano. Não existe a possibilidade. Principalmente, para este clero que está aí envolvido na questão da novilha vermelha, que é um grupo de judeu ultra-ortodoxo, aceitar um muçulmano como Machia, como Messias. Então, nós temos essas 3 figuras que têm características. As três figuras estão preparando o caminho para o iníquo. Emmanuel Macron como um globalista, eugenista, satanista, ocultista. Jared Kushner como um judeu ultra-ortodoxo, que tem a maior fábrica, né? A questão de chip implantado do mundo é dele, no prédio 666 em Nova York. Tem até um artista secular aí, que foi lá no prédio 666 do Jared Kushner, mostrando, né, que é ali que está sendo projetado a questão de implantação de chip em escala mundial e pertence a ele. Nós temos o príncipe da Arábia Saudita, que, por incrível que pareça, interceptou mísseis defendendo Israel contra o Irã, e por ele ter intervido, né, se colocado na proteção de Israel com a Jordânia, estão falando que ele pode ser o iníquo. Mas são previsões, são especulações. Se você afirmar que você é um herege. São especulações. É muito perigoso você afirmar algo e depois isso cair por terra. Então são heresias, irmãos. E dizer que ele foi apresentado, que nós já estamos na tribulação. Irmão, ninguém está na tribulação. Você está comendo, bebendo, dormindo. Ainda você tem uma pseudo-liberdade de ir e vir. As coisas estão acontecendo. Você está vivendo, está respirando. Então, eu digo para vocês sem medo de errar, que tudo é uma grande especulação. É por isso que desde quando começou esse negócio que a novilha vermelha seria apresentada, seria sacrificada, o iníquo iria ser apresentado, eu descartei tudo. Irmão, será que Deus só fala com algumas pessoas? Será que o Espírito Santo só habita em algumas pessoas? É aquilo que eu falei, né?
existe um grupo de pessoas que estão vibradas nessa vibe de que tem que largar estudo, largar escola, não gerar filhos, se preparar para fugir do apocalipse. E é um grupo que é uma minoria. É uma minoria que não tem como você ter essa visão, porque daí você vai dizer, meu Deus, será que o Espírito Santo fala só? Imagina, nós somos mais de 220 milhões de brasileiros, mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Será? Eu não acredito que tem 1 milhão de crentes. Eu não acredito que tem 1 milhão de crentes que está nessa vibe de que tem que preparar a mochila, porque não é um só que eu estou falando, são vários youtubers. Tem youtubers mulheres, tem youtubers homens, tem youtubers antigos, tem youtubers que estão começando agora, que estão nessa vibração de que tem que se preparar. Nós não temos 1 milhão de crentes no Brasil. Então, os outros 59 milhões são tudo apóstata. Esses outros 59 milhões de evangélicos no Brasil não têm o Espírito Santo, não têm palavra, não têm discernimento. E que Deus é esse, que Cristo é esse, que Espírito Santo é esse, que se revela só para alguns. Então, irmão, eu digo para vocês que são cegos guiando os cegos, sem propósito, sem cristianismo puro, sem cristianismo verdadeiro, porque aquilo que eu sempre falo com vocês, o que Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Tudo que é propagado nesses canais gera ansiedade, desespero, gera transtorno mental, gera depressão, em vez de gerar alegria. E eu tenho batido nessa tecla, tudo que você ouve que não te gera esperança e alegria é veneno. É veneno. Joga fora. Não deve ser ouvido, não deve ser propagado, não deve ser levado em conta, porque é veneno. Veneno. As pessoas estão começando a ficar depressivas, angustiadas, nada acontece. Dia 8 de abril passou, nada aconteceu. Dia 21 de abril passou, nada aconteceu. Dia 22 de abril passou e nada aconteceu. E, irmãos, isso só leva ao escândalo e ao mundo dar cada vez mais gargalhada da cara dos crentes, do rosto dos crentes. Isso só leva eles a dizer que nós estamos vivendo no mundo da lua. Mundo da lua. É isso que está acontecendo. As pessoas estão vivendo no mundo da lua. E aí ele é alimentado, o seu ego, né, de alguns youtubers são alimentados pelo próprio povo. Pelo próprio povo. Daí atribuir a glória a Deus, ele toma a glória para si, ele já se intitula um Deus. Autolatria, isso é o perigo, meu irmão. É o perigo que todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa tomar. Você é só um canal. E aí, quando você puxa para si a glória que pertence a Deus, o próximo passo é a ruína. O próximo passo é a destruição. É a destruição. Então, a autolatria ela está tomando conta de muitos líderes religiosos. A autolatria está tomando a mente e o coração de muitos líderes. Muitos líderes.
Muitos líderes. Muitos. Muitos. Que é tomar a glória que pertence a Deus. Tomar a glória que pertence a Deus. Então, irmãos, quem deve ser glorificado? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E infelizmente, esse período que nós estamos vivendo, as pessoas estão atrás de gurus da fé, em vez de ler e estudar a Bíblia. Elas querem ser guiadas por cego. Elas querem ser guiadas pelos seus gurus da fé, em vez de acreditar na palavra. Irmãos, eu acredito que essa reportagem que eu vou ler agora para vocês, ela traz luz a muita coisa do que está acontecendo. Ó. Novilha vermelha vira motivo de grande preocupação em Israel. Eles são cuidadosamente criados, protegidos atrás de cerca grossa, sob vigilância de câmeras de vigilância de assentamento judaico de Shiló, na Cisjordânia ocupada. 5 vacas vermelhas aparentemente inofensivas à primeira vista. Mas o colunista israelita David Landau referiu-se a elas como uma bomba de 4 patas. Para alguns judeus messiânicos, uma minoria muito pequena, as cinzas, olha só, para alguns judeus messiânicos, uma minoria muito pequena, as cinzas desse animal misturado com água viva são essenciais para a purificação do local onde será erguido o terceiro templo judaico no Monte do Templo, a esplanada das mesquitas, em Jerusalém. No lugar do Domo da Rocha, o terceiro local mais sagrado do Islã, esta nação é suficiente para provocar a ira dos muçulmanos para que este lugar, para quem este lugar é sagrado. O massacre do 7 de outubro, referidos como a inundação de Al-Aqsa pelo Hamas, fizeram da defesa do local sagrado uma parte de sua retórica e inesperadamente trouxeram a novilha vermelha de volta aos holofotes. O porta-voz do Hamas, Abu Obeida, mencionou as vacas num comunicado justificando os ataques por ocasião do centenário dia da guerra em Gaza. A agressão atingiu seu auge contra Al-Aqsa. Com a chegada das vacas vermelhas, com a implementação de um detestável mito religioso destinado a agredir os sentimentos da nação inteira. Então, só para vocês entenderem, se houver o sacrifício da novilha vermelha, o Hamas está dizendo que é um ataque contra a mesquita, o Domo da Rocha. Porque se eles sacrificarem a novilha vermelha, eles estão dizendo ao mundo, Deus abençoe, Mantelmo, eles estão dizendo ao mundo o quê? Eles estão dizendo que o templo será erguido. E dentro dessa questão, sem acordo de paz para o templo ser erguido, o Domo da Rocha tem que ser destruído. Então, veja, e se eles sacrificarem, eles estão dizendo a todos os muçulmanos que o templo será erguido. Então, é por isso que o colunista israelense está dizendo que as novilhas vermelhas são uma arma de 4 patas, é uma agressão. Aí, olha só para você entender como o sionismo utiliza-se de cristãos evangélicos, só para você entender.
Há 40 anos, o Instituto do Templo, formado por apoiadores do Terceiro Templo Judaico, vem preparando os múltiplos detalhes necessários para a construção de tal estrutura em Jerusalém, bem como a retomada do culto e dos sacrifícios. A busca pela novilha vermelha perfeita, primeiro passo do processo, faz parte disso. Os criadores decidiram, portanto, criá-lo, recorrendo por vezes à genética para garantir que a polagem não mude de cor. Explicam que, de acordo com o capítulo 19 de Números, deve ser totalmente vermelha, ter 2 anos e 1 mês e nunca ter trabalhado ou se machucado. As cinzas da novilha vermelha foram finalmente 5 novilhas vermelhas Red Angus foram finalmente importadas do Texas. Agora veja bem, através de quem, irmãos? Através de cristãos evangélicos em 2022. Desde então, ela tem crescido sobre estreita vigilância no assentamento de Siló, um local significativo no judaísmo antes da criação do primeiro templo. Desde os discursos de Abu Obeida, em janeiro, rumores sobre o sacrifício iminente espalham-se na internet, alimentados por apoiadores do Terceiro Templo. Uma coletiva de imprensa sobre a novilha vermelha foi realizada em Siló no dia 27 de março, com as apresentações mostrando como poderia ser o altar da cerimônia. Numa entrevista no canal americano CBS, em março de 2023, o rabino Itzhak Manu, um terceiro apoiador do templo do movimento em Jerusalém, sugeriu a Páscoa de 2024 como a data adequada para o sacrifício. Por quê, irmãos? A novilha foi levada em 2020, ela tem que ter 2 anos e 1 mês para ser sacrificada. Desde então, os líderes religiosos cristãos têm estado em alerta, descrevendo esse sacrifício como uma loucura. Uma declaração assinada em 8 de abril por 36 figuras religiosas de Jerusalém e de todo o mundo denuncia-o como um convite à guerra regional, ou mesmo global, que transformará a situação Israel-Palestina de uma situação conflito político em um conflito religioso sem solução terrestre. Qual é a preocupação? Veja bem, irmãos, é muito importante vocês entenderem isso daqui. A novilha tem que ter 2 anos e 1 mês, ela tem que ser totalmente red, totalmente vermelha. Totalmente, ela não pode ter um pelinho branco, um pelinho preto, um pelinho cinza, ela tem que ser totalmente vermelha. Ela nunca pode ter tido trabalhado, e nunca pode ter quebrado qualquer membro do corpo. Então, elas estão lá. Só que a data para o sacrifício é 2024. Ela foi levada para lá em 2022. Se Israel atacar, fazer, né, esse sacrifício, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? Eles vão estar dando um gatilho para um conflito religioso entre judeus e muçulmanos em nível mundial. Aí você já está vendo o que está acontecendo nas universidades americanas. Você já está vendo como é que o mundo está abraçando a Palestina. E isso pode ser um estupim por ataque terrorista em vários lugares, os muçulmanos revoltados. Porque a declaração, é o que está dando a entender, né? A declaração do sacrifício da novilha vermelha,
que ele é feito fora do local do templo, e a cinza, é a cinza misturada com água, é para purificar o local do terceiro templo. Se a novilha for sacrificada e a cinza for lançada no local, Israel vai estar dando uma declaração visível de que irá reerguer o terceiro templo. E isso envolve a mesquita do Domo da Rocha, que é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Isso será um estopim para conflitos sem precedentes. É por isso que eu vou, com muito cuidado, aderir aqui o discurso de que não haverá sacrifício de novilha esse ano. Por quê, irmãos? É por causa do monte. O monte do templo sagrado, demais para ser pisado, ou isso, sagrado demais para ser pisado, ou espaço para controlar? Contactado pela Lacroix, o Instituto do Templo negou, olha só, negou iminente celebração da cerimônia ainda. Precisamos de preparação e apoio rabínico, explicou o diretor do Departamento Internacional. Como sectários minoritários, os apoiadores do terceiro templo estão longe de ser unânimes. Os estudiosos ortodoxos rejeitam qualquer tentativa de construir o templo antes da vinda do Messias. Desde 1990, temos visto o surgimento de teorias que mudam a relação do monte do templo. De sagrado demais para ser pisado. Tornou-se um espaço a ser controlado, explicou Toner Pérsico, pesquisador do Instituto Shalom e especialista na evolução do judaísmo. Embora pretendam construir o terceiro templo, o Instituto do Templo perde credibilidade no que diz respeito à geopolítica. Irão simplesmente demolir a cúpula da rocha, mesmo que isso signifique uma guerra contra o Islã? O terceiro templo é o lugar de paz. Acreditamos que sua construção pode ser feita sem derramamento de sangue, disse o estudioso. Encontraremos uma solução pacífica. As novilhas vermelhas ainda têm tempo para de crescer. Qual é o propósito? Não teremos o sacrifício da novilha vermelha. Por quê, meu irmão? Porque isso seria um estupim de uma desestabilização. Então tem muita gente criando especulações sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. A gente precisa estar ligado, irmãos. É no céu, né? É nas coisas do céu. Agora, elas estão lá. Isso já é um sinal. Isso já é um sinal, né? Olha aqui, ó. A Aline, né? Elas. And we're very excited that here in the city of the Tabernacle, where Samuel has been, where Hannah prayed, where the Holy Ark was, onde a Arca da today we have Aliança real ficava, kosher red heifers. temos This is aqui something as that novilhas people vermelhas verdadeiras. Isso é algo que buscou e sonhou por were milhares looking de anos. for and dreaming of thousands of years. And this is the first time that we actually have. Esta é a primeira vez que temos aqui em Siló 5 novilhas vermelhas here in aptas. Shiloh 5 kosher red heifers. Que realmente é um acontecimento Olha lá, as novilhas. Elas são totalmente a gente está vermelhas. falando de 2000 anos que o povo de Israel não sacrificou uma vaca vermelha, mas o que essas vacas, essas novilhas vermelhas têm de tão especial? Se a gente viajar em diferentes lugares do mundo, a gente vai ver vacas avermelhadas. Nosso próprio cameraman, o Mochi, ele nos falou no caminho para cá, aqui na Argentina, onde ele cresceu, tinham muitas vacas. E aí, irmãos, tá aí, ó, e 5. O rapaz diz, olha, o que aconteceu é que nós estamos no final do período da corona e o funcionário que é encarregado de vir aqui na fazenda e furar as orelhas e colocar os marcadores, ele não veio. E todas as novas novilhas não tiveram as suas orelhas furadas.
E aí eles encontram as 3 primeiras novilhas vermelhas. E aí, sabendo que sim é possível encontrar, eles seguiram nesse projeto e encontraram mais 2, totalizando 5 novilhas vermelhas. Mas agora tem um trabalho de trazer elas a Israel. E quando eles vão começar todo o procedimento burocrático, eles descobrem que existe uma lei em Israel que proíbe trazer gado vivo a Israel desde os Estados Unidos. E eles começam a buscar uma solução e o Ministério da Agricultura de Israel diz: não é possível. E aí houve todo um trâmite, irmãos, para essas novilhas chegarem, mas elas não serão sacrificadas. Deus abençoe, guardião da fé. Não serão sacrificadas nessa Páscoa. Isso, até pelo próprio Instituto do Santo Templo, é algo impossível para ser realizado agora. Então, tudo que nós estamos vendo são especulações e teorias. E a gente tem que cuidar, porque a gente já é rotulado como teóricos da conspiração. E se a gente propagar algo que não vai acontecer, automaticamente nós teremos a nossa credibilidade jogada no lixo. E a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Muito equilíbrio para não irmos para o caminho de simplesmente teorias sem fundamento nenhum. Amém? Meus irmãos, nós estamos em Fortaleza, fazendo a obra de Deus, e nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Então, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Nós estamos aí com o desafio da África, e precisamos, irmãos, o dólar subiu, então nós tínhamos uma mentalidade de gasto e isso aumentou, infelizmente, está quase 5,30 o dólar, né? Quando eu comecei a fazer a campanha, estava R$ 4,80, 86 centavos. E nós precisamos adquirir dólares para ir para a África, e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição e precisamos da sua oração. E lembrando do nosso jejum do dia 1º, irmão. Dia 1º nós teremos jejum. Dia 1º nós teremos jejum. E você não pode ficar de fora deste jejum do dia 1º. O jejum começa dia 1º até o dia 7, são 7 dias de jejum. Só que no dia 1º, que é feriado, é quarta-feira que vem, o nosso jejum vai ser das 6 da manhã às 18 horas ao vivo. Nós vamos ter 12 horas de live de jejum. E vai estar aqui vários homens de Deus, mulheres de Deus, que vão liberar uma palavra do céu sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus vai operar milagres no dia 1º de maio. Então já coloque seu relógio para despertar e já se programe, meu irmão, para essas 12 horas na presença de Deus. 12 horas que você vai ver Jesus curar, Jesus libertar, Jesus abrir portas, Jesus transformar vidas. E eu quero você conosco neste propósito. Neste propósito. Nós vamos descer na presença de Deus e o céu vai se manifestar na terra. Eu creio que nós iremos ver a manifestação do sobrenatural. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida agora. Deixa eu orar pela sua vida. E compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta live. Ó Deus, cada dia que passa, nós estamos vendo o cerco apertando sobre a humanidade. As dores estão se multiplicando. Como a mulher que está grávida, perto de gerar filhos.
ela está, Senhor, com contração, assim está a humanidade. Nós estamos perto do maior evento do planeta Terra, que será o rapto da igreja. Senhor, como nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nos dá discernimento espiritual, Senhor. A tua palavra diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, meu Deus, para a tua obra, para a tua vontade, para mortificarmos a carne, para vivificarmos o teu espírito. Nos desperta, Senhor, nos desperta. Aleluia, aleluia. Para nos voltarmos de coração à tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta sobre nós o teu poderio. Manifesta sobre nós a tua glória. Manifesta sobre nós a tua unção. Traga restauração familiar, traga libertação nas nossas casas, na nossa família, Senhor. E que o teu Espírito, Senhor, continue a ministrar e a falar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E domingo à noite nós teremos live ao vivo, tá bom? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.